Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Bignon. Sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica, pastor evangélico, escritor e também publisher editorial. Seja bem-vindo a mais um episódio. No céu, não vale carteirada, é perda de tempo, é trabalho inútil, é esforço vão, é orgulho próprio. Eu tenho o prazer de estar aqui com o reverendo Jeremias Couto, que tem uma vasta experiência no ministério nas igrejas Assembleias de Deus. E nós vamos estar conversando com ele neste episódio. Olá, pastor Jeremias, tudo bem com o senhor? Tudo bem, meu querido reverendo Davidson. É um privilégio participar aqui do seu podcast com esta entrevista e espero, de alguma forma, ser útil àqueles que estarão ouvindo e conosco interagindo e aprendendo, sobretudo, aos pés do Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus. Amém. Nosso tema aqui em nosso episódio de hoje é falarmos sobre a pregação expositiva, porque este podcast ele tem como foco a exegese bíblica e também a pregação expositiva, com conteúdo bastante forte, bastante focado num estudo bíblico profundo. Então, o pregador precisa estar preparado para estar trazendo mensagens que tenham um profundo conhecimento bíblico. Por isso que esse programa existe. E nós vamos então tratar com o pastor Jeremias Couto sobre a importância e algumas técnicas que ele usa para poder fazer pregações expositivas relevantes para as pessoas. Então, pastor Jeremias, vamos começar perguntando para o senhor quem é Jeremias Couto, qual a sua formação e a sua experiência profissional. Meu amigo reverendo Davidson, Jeremias Couto é pastor evangélico, tem 66 anos de idade, casado há 44 anos, pai de 3 filhos e avô de 4 netos. Pela graça de Deus, desde a minha juventude tenho estado envolvido na obra ministerial, em diferentes atividades. Fui diretor de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, comentarista de revista de escola dominical, autor de livros e também pregador do Evangelho, professor em seminários, presentemente fazendo o mestrado no seminário Martin Luther, em São José dos Campos. E, em síntese, esse é Jeremias do Couto, ou Jeremias Couto. O irmão serve a Deus na Assembleia de Deus, na Igreja Assembleia de Deus, não é isso? Sim, eu pertenço à Assembleia de Deus. E quais são as atividades que o irmão exerce na denominação? Na Assembleia de Deus, eu sou presidente de honra, ou como se diz em outras denominações, pastor emérito da igreja que fundamos em Teresópolis no ano de 1999. Na verdade, ontem comemoramos 21 anos de existência da igreja. Sou pastor emérito, o meu vice-presidente à época, quando Deus me permitiu fazer a transição, ele foi eleito e até hoje pastoreia a igreja e eu estou ali servindo como colaborador da igreja que fundamos aqui na varanda de nossa casa. Além disso,
eu atuo na área de conferências, de pregações, congressos, e também como escritor, como professor na área teológica, em alguns seminários. Enfim, estamos aí envolvidos na obra de Deus, presentemente, por exemplo, também coordenando o projeto OCC, Projeto Operação Criança com Cristo, do Rio de Janeiro. Esse projeto é sob a responsabilidade da Samaritan's Purse, Bolsa do Samaritano, e é realizado em parceria com as igrejas evangélicas. É um projeto que já existe há 25 anos e se realiza em cerca de 140 países, e o foco é a evangelização das crianças. É uma caixa de presente que uma criança recebe num culto evangelístico, é uma surpresa, e esse presente é uma forma de demonstrar por essa criança o amor tangível de Deus, de forma concreta, o amor tangível de Deus por essas crianças, de tal maneira que enviou seu próprio Filho. São as boas novas da salvação. E depois, essas crianças frequentam um curso de discipulado com duração de 3 meses, com 13 lições, em que elas vão aprender aos pés de Jesus, vão ser discipuladas no Evangelho para seguirem a caminhada, e atrás das crianças vêm pais, irmãos, toda a família. É um método excelente para o crescimento da igreja, para plantar novas igrejas, para as igrejas a trabalharem em áreas carentes. Então, também atuo nessa área, coordenando a nossa equipe aqui do Rio de Janeiro. Olha, muito interessante, né? É um ministério bastante rico, né? E alcançar crianças realmente é uma bênção. Nesses últimos 3 anos aqui no Rio de Janeiro, nós chegamos a cerca de 30 mil crianças. E quando eu falo de 30 mil crianças, foram crianças que ganharam uma caixinha de presente, ouviram o Evangelho e pelo menos 60% delas participaram da classe de discipulado. Olha, que bênção, hein? É um número invejável, né? Exato. A meta para este ano, para o Rio de Janeiro, só para o Rio de Janeiro, estado do Rio, são 10 mil crianças. Olha, que bênção, né? Vamos continuar. É um trabalho interessante. Vamos continuar orando, né? Para que ele tenha cada vez mais frutos, né? Certamente. No céu, não vale carteirada. É perda de tempo. É trabalho inútil. É esforço vão. É orgulho próprio. Bom, falando agora de pregação expositiva, como que o irmão teve conhecimento desse método e há quantos anos o irmão está aplicando esse método de pregação expositiva nas suas mensagens? Meu querido Davidson, logo que a gente vai para o seminário, eu tive o privilégio de ir para o seminário com 17 anos. 1 ano antes da maioridade e por uma aquiescência especial dos diretores da época, João Colenda Lemos e Ruth Dores Lemos. Quando a gente vai para o seminário, homilética é uma das primeiras matérias que estudamos. Homilética, a arte de pregar, e eu me lembro muito bem, foram praticamente 1 ano, 2 semestres estudando a matéria. Depois disso, nós somos submetidos a um teste, não só em sala de aula, mas também pregando na capela. E nesse aprendizado, a gente passa a lidar com diferentes métodos de pregação, como o método temático, o sermão temático, o sermão textual puro, textual misto, e também o sermão expositivo. Sendo que, por algum tempo, eu priorizava o chamado sermão temático, talvez até pelo perfil da igreja, perfil da Assembleia de Deus, etc. Mas, com o tempo,
eu fui percebendo que para a igreja, para a vida de piedade, para que você possa compartilhar não só conhecimento, mas lições. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, você tem que ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. Então eu percebi que o sermão expositivo ele é muito mais apropriado para a vida de piedade, né, para se conhecer os princípios bíblicos, se conhecer os hábitos que Deus deixou em sua palavra para que nós possamos adquiri-los, né, e vivê-los em nossa vida diária. E isso me faz lembrar de Russell Shedd, quando perguntaram a ele uma das razões pelas quais ele lia a Bíblia, ele disse exatamente isso: eu leio a Bíblia para encontrar bons hábitos que eu possa praticar na minha vida diária. Então eu creio que a exposição da palavra, ou o sermão expositivo, ele é um sermão mais apropriado, mais adequado para a vida de piedade da igreja. Amém. E o irmão já pratica o sermão expositivo há quantos anos? O irmão consegue lembrar? Eu acho que eu já venho aí há uns 10, 15, 20 anos usando o sermão expositivo, até porque a minha convivência na Assembleia de Deus, ela foi com pregadores expositivos. Os nossos missionários, tanto suecos quanto americanos, eles eram muito dados à exposição bíblica, o fato de também escrevermos lições para a escola dominical. Essas lições elas precisam estar submetidas à exposição do texto. Então eu tenho estado muito mais próximo do protagonismo do sermão expositivo do que de outros sermões, embora faça uso também do sermão textual. Amém. Diga uma coisa, desses 20 anos que o irmão tem de experiência como pregador expositivo, conte um pouco das suas experiências em termos de acertos e erros na aplicação de uma mensagem expositiva. O problema de uma mensagem expositiva é que ela exige muito de quem usa o método. O sermão temático é um sermão mais fácil, é um sermão que exige menos dedicação, digamos assim, diferentemente do sermão expositivo. O sermão expositivo exige de quem vai expor a mensagem, exige que ele conheça bem o texto, que ele domine o texto, que ele busque, antes de tudo, o significado do texto. E, eventualmente, a gente acerta, mas também erra, sobretudo quando se vai fazer as coisas de improviso. Existe uma tendência muito grande, sobretudo no nosso meio pentecostal, pela ênfase, e sem nenhuma crítica, a ênfase ao Espírito é necessária, é indispensável à vida da igreja, mas às vezes usamos isso como muleta para não nos prepararmos, para não estudarmos, para não sermos cuidadosos. E aí vamos para o púlpito com um texto de última hora, com um texto de improviso, com um texto com o qual ainda não estamos bem acostumados, e isso aí gera desacertos. Eu já passei por algumas experiências assim. Uma delas não foi nem já na minha vida adulta, foi na minha vida de jovem. Fomos a uma igreja aí em Niterói, do bairro de Caramujo, e naquela noite eu fiquei ali folheando as páginas da Bíblia, porque sabia que pelo menos receberia a oportunidade para uma palavra, e eu marquei no livro de Jonas, para ler Jonas. E quando subi, recebi a palavra e fui abrir a Bíblia no livro de Jonas, Jonas desapareceu. Eu não tive presença de espírito
para dominar a situação, digamos, o domínio de classe, né, o domínio da plateia. Eu fiquei muito nervoso procurando Jonas de um lado para o outro, e eu não encontrava Jonas, ele desapareceu, foi embora, tomou o rumo de Tarsis, foi engolido pela baleia ou pelo grande peixe, né? E dali eu pulei para Lucas, finalmente atinei, pulei para Lucas, capítulo 19, 1 a 10, a história de Zaqueu, e eu não consegui tirar o Zaqueu da árvore, da figueira. Ele ficava descendo e subindo, até que finalmente eu fechei a Bíblia, disse muito obrigado, estou feliz porque Jesus me salvou, e etc. E desci. E foi uma experiência para mim, não é? Que você não sobe ao púlpito dessa forma, você tem que estar preparado, você tem que ler, você tem que dominar e, sobretudo, ter piedade. Não é simplesmente chegar no púlpito e repassar o conhecimento que você tem, mas ter piedade, né? Levar a coisa com seriedade, com inteireza de coração, com integridade, porque nós estamos lidando com a exposição da palavra de Deus. É verdade, é uma experiência muito forte, né? Quando vamos pregar a palavra, especialmente de maneira expositiva, né? Realmente, uma experiência maravilhosa. No céu, não vale carteirada. É perda de tempo, é trabalho inútil, é esforço vão, é orgulho próprio. Falando em dificuldades em se fazer pregações expositivas, a pregação expositiva exige certo conhecimento das línguas originais da Bíblia. No caso, o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento e o grego koiné no Novo Testamento. Qual a sua opinião sobre o pregador que usa muitos termos em grego e hebraico numa pregação? Causa mais confusão ou ajuda no entendimento do texto? Vamos trabalhar esse ponto em duas partes. A primeira é importante que o pregador ele conheça as línguas originais, como você acabou de mencionar. E eu deixo aqui uma palavra de estímulo aos jovens que estão frequentando seminários, que eles não se restringam apenas a aqueles pontos superficiais, aquelas pinceladas, né, que eles recebem em classe, principalmente nos primeiros anos, porque um conhecimento das línguas originais vai depender de um aprofundamento com quem conhece, com quem realmente pode oferecer as ferramentas. Então, eu estimulo aos jovens para que façam isso, né? Agora, tem um outro dado. Eu, por exemplo, eu não posso aqui dizer que eu conheço e que eu domino as ferramentas originais, né? As línguas originais. Não conheço. O grego que eu tenho, o hebraico que eu tenho, são lá daquela época, quando frequentei pela primeira vez o seminário, e hoje eu estou numa idade que eu tenho mais dificuldade para isso. Mas isso não quer dizer que você não tenha hoje acesso. Hoje, quando você tem aí comentários, exegeses feitas em cima de textos sagrados, dicionários, você tem aí, por exemplo, a concordância exaustiva de Strong. Eu tenho, por exemplo, aqui na mesa a Bíblia trilingue em inglês, em português e grego. Não é bem a Bíblia, é o Novo Testamento, né? Em português, inglês e grego. Ou seja, você tem uma quantidade enorme de recursos que há 40, 50 anos os pastores brasileiros, de modo geral, não tinham. Então, mesmo que você não domine as línguas originais, você tem acesso. Você pode ler o texto, você pode buscar nesses comentários, você pode buscar como é que esses autores que conhecem os originais, que dominam os originais, como é que eles
eles buscam o significado desse texto. Um outro recurso também que ajuda bastante é você ter diferentes versões, não só em português, mas em outros idiomas também, para você cotejar as versões, de modo que você vai perceber diferentes nuances, não é que mude o conteúdo, mas nuances que vão lhe permitir ter uma visão o mais preciso possível do que o autor quis dizer nos originais. Então esse é um ponto. A outra parte é em relação ao uso de vocábulos. Eu diria que, dependendo do momento, da circunstância e do público, por exemplo, você está numa sala de aula, eu acho que é perfeitamente factível fazer uso e fazer citações no original, porque você está lidando com um público que é compatível com o que você está expondo naquele momento. Já está estudando também, né? Junto contigo, né? Exatamente. Agora, na igreja, nos cultos de maneira geral, a não ser que a circunstância exija, você pegar um texto e mostrar que no original aquele texto, por essa ou aquela construção gramatical, ele pode estar representando isso ou aquilo, sobretudo numa exposição mais longa, então eu acho que é possível, mas não fazer disso um uso pernóstico. Eu vejo muitas vezes o uso pernóstico, aquele uso para parecer que você conhece, para demonstrar um certo domínio dos idiomas originais. E às vezes a gente percebe, reverendo Davidson, que muitas pessoas que fazem isso, elas não conhecem nenhuma vírgula do original. Pega uma palavra ali ou outra e cita, e às vezes há um significado que não cabe naquela passagem. Ele leu, viu lá um significado qualquer, e como em português, para sermos bem simples, você pega um vocábulo que tem 10, 15, 20 diferentes significados. Isso também se dá em relação aos idiomas originais. Tem a questão dos textos poéticos, tem as questões dos textos estilísticos, das figuras de retórica, figuras de linguagem. Então, às vezes você usa e o significado não é aquele. Não é meramente para passar uma ideia de conhecimento, e eventualmente você pode estar conduzindo o povo a ter uma visão equivocada do texto. Então, a minha sugestão é que em cultos, em pregações, se evite ao máximo. Ou seja, quando você vier com o prato para a mesa, já venha com ele todo mastigado no bom sentido, todo pronto, todo preparado, de maneira que você não precise ficar ali fazendo uso dessas ferramentas de forma pernóstica. Essa semana eu estava dando uma olhada nas redes sociais e me deparei com uma frase muito interessante sobre esse tema, né? Alguém que colocou nas redes sociais essa frase, ele colocou da seguinte maneira: que usar as línguas originais numa pregação é como você está usando as roupas íntimas. Você está usando, mas você não desfila com elas. Sim. Você apenas usa para poder ter o seu conhecimento e falar com profundidade, com segurança, o que o texto realmente diz, né? Eu achei muito interessante. Se me permite aqui usar um exemplo bastante simples, ali de 2 Timóteo 2:15, sem fazer a exposição do texto, mas apenas um verso, lá é bastante simples. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Esse manejar bem aí é uma tradução em que se usam 2 vocábulos, se usa um verbo e se usa um advérbio, para qualificar o verbo. Manejar bem, ou seja, habilidade na exposição da palavra. Mas, e você conhece bem o original, o termo lá no original significa cortar rente, Cortar com precisão. Cortar com precisão. Esse é o sentido do original. Mas o tradutor
na hora, e a equipe de tradução, eles compreenderam que traduzir dessa forma, literal, o sentido ficaria talvez empobrecido. Então ele usou aquilo que em tradução nós chamamos de equivalência dinâmica. Ele, com um verbo e um advérbio, pela equivalência dinâmica, ele passou exatamente a ideia do texto no original. Então essas coisas precisam ser realmente analisadas para a gente não ficar falando uma coisa que o texto não está dizendo, né? Mas passar isso com humildade, né? Passar isso com maturidade, passar isso com segurança, passar isso com amor e passar isso com um sentimento de piedade para aqueles que nos ouvem. Muito bem, estou interrompendo este episódio para estar falando para você sobre como conseguirá mais material como este para o seu enriquecimento bíblico. Eu, portanto, quero convidá-lo a conhecer os meus cursos gratuitos na plataforma Udemy. Há também o meu curso muito especial, Introdução à Exegese Bíblica, a um valor muito especial e que eu tenho certeza de que abençoará muito a sua vida, pois você poderá aprender o método que os profissionais da exegese usam para que possam fazer estudos bíblicos muito avançados. O curso é simples, direto e sem rodeios. Clique no link que está na descrição deste episódio para que você possa assistir a uma aula degustação e conhecer mais sobre este curso maravilhoso. E caso você queira ampliar os seus estudos gratuitamente, eu tenho um grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição e ainda o meu canal do YouTube, onde você pode assinar, clicar no sininho para receber notificações de novos materiais em vídeo que eu coloco ali todas as semanas. Agora você poderá voltar a escutar este episódio. No céu, não vale carteirada. É perda de tempo, é trabalho inútil, é esforço vão, é orgulho próprio. Muito bem, você está aqui ouvindo a entrevista que eu estou fazendo com o reverendo Jeremias Couto sobre pregação expositiva. Depois que ouvimos algumas experiências muito práticas do nosso querido reverendo, agora estaremos partindo para a sessão de perguntas que são muito mais técnicas e muito mais abrangentes também. E a primeira pergunta, pastor Jeremias, é a seguinte: qual a melhor forma de um pregador expositivo organizar a sua programação de mensagens numa igreja? Um único sermão expositivo longo, em série, ou pequenos sermões expositivos avulsos com ligações temáticas entre eles? Eu diria que é uma questão, em certo sentido, um pouco relativa, não é? Se estamos falando de um pastor de igreja, ele tem alguns dias da semana que o púlpito lhe pertence. Por exemplo, o culto de ensino, geralmente é no meio de semana. O próprio culto de domingo à noite, ou domingo pela manhã, dependendo do sistema que a igreja adota em sua programação. Então, são cultos onde o púlpito pertence ao pastor da igreja. É como se define em certos círculos, não é? O pastor é um servo da palavra. Essa expressão é muito forte. Servo significa que ele é um escravo da palavra. E cabe a ele, então, avaliar. Por exemplo, é muito interessante ele trabalhar com exposições de livros, não é? das epístolas, numa sequência, usando, quem sabe, os cultos de ensino da igreja durante a semana, e até como um ponto de atração para que os crentes venham. E eu diria que não há maior poder de atração do que a própria palavra de Deus exposta. Eles podem usar a exposição, por exemplo,
de uma carta, Gálatas, Filipenses, ou seja, e expondo os livros da Bíblia de acordo com digamos, os insights que ele também recebe do auditório, da igreja e do próprio Espírito Santo, porque eu creio na direção do Espírito Santo para a pregação. Creio firmemente nisso, que o Espírito Santo põe em nossos corações sentimentos, né, que nos levam a direcionar o rebanho no que concerne ao tipo de alimento que precisamos dar ao rebanho. Em relação aos domingos, eu diria que ele pode trabalhar com esse segundo exemplo que você mencionou, né? Sermões expositivos, mas pode até criar um link entre eles, né? Mas necessariamente que seja um sermão que se esgote, e eu ponho esse se esgote entre aspas, né? No domingo. Né? Ele exponha todo aquele sermão naquele domingo, embora ele possa estabelecer links com uma série de sermões que ele pode pregar numa série de domingos, né? Por 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas que cada sermão seja um sermão com começo, meio e fim. É por aí que eu caminharia e caminhei como pastor da igreja aqui em Teresópolis por 7 anos. Agora, se eu sou, como tenho sido ultimamente, né, um conferencista, e eu geralmente vou pregar em algumas igrejas, faz aí 1 semana ou 2, no período do carnaval eu estive lá no interior do Ceará, numa igreja batista, para falar sobre a oração. Então, durante 5 dias, foram 5 exposições, e as minhas exposições, embora fossem autônomas uma da outra, elas estavam ligadas uma à outra, que era o tema geral, a oração, né? Então, um pregador que ele cumpre esse papel, ele tem que pensar que ele não vai conseguir expor, por exemplo, Gálatas em meia hora, 40, 50 minutos. Né? Ele, no máximo, vai fazer uma síntese de Gálatas. Talvez seja muito mais próprio ele pegar uma perícope, um parágrafo de Gálatas e expor isso numa mensagem do que tentar expor a epístola toda. É só para que os nossos ouvintes que talvez não estejam familiarizados com o termo perícope. Perícope significa um texto, né? Uma parte de um texto de sentido completo. Exatamente. É um parágrafo, né? Uma linguagem nossa, né? Ele tem começo, meio e fim. Ele se completa em si mesmo, né? Só para que não haja nenhuma dúvida, né? Com respeito a esse tema. Uhum. Posso seguir então para a próxima pergunta, pastor Jeremias? Sim, pode, perfeitamente. Como é o seu método de fazer exegese bíblica? Explique o seu passo a passo. Olha só, hein? Meu amigo, isso é sério. Vai dar o caminho das pedras. Vamos tentar. Primeiro, eu entendo que um pregador, e deixe-me ser mais amplo aqui, não só um pregador, mas um cristão, né, que professa o nome de Cristo, professa a fé cristã, eu creio que esse cristão, esse pastor, esse reverendo, sei lá o que for, ele tem que ter um amor acendrado à palavra de Deus. E isso tem de fazer parte da sua vida diária, né? É aquilo que, numa linguagem mais comum, chamamos de devocional. Eu acho que alguém que vive aí dias e dias sem ler a Bíblia, sem orar a Bíblia, a lectio contínua, né? Estou correto na expressão? Não me lembro bem. Lectio contínua, é latim. Exatamente. Então, eu acho que esse pastor está sendo negligente. Ler a Bíblia, internalizar a palavra, metabolizar, eu gosto muito dessa expressão, metabolizar, porque é quando você se alimenta, o organismo cuida de extrair os nutrientes, e são esses nutrientes que sustentam a vida, né? Igualmente com a palavra de Deus, né? É o mesmo princípio.
E quando eu menciono essa questão devocional, eu quero dizer que o caminho das pedras começa aí, né? Esse é o primeiro passo do caminho das pedras. É ler a Bíblia todos os dias, é ler para se alimentar, é ler como parte da sua vida como cristão. E a partir daí, aí começam a vir, por exemplo, os insights, né? Que mensagem eu posso compartilhar com a igreja ou quando eu estiver pregando, seja como pastor da igreja ou como um conferencista, um expositor da palavra? Que mensagem? Né? Aí você vai começar, através desses insights, ver as verdades que a palavra de Deus vão sendo reveladas a cada dia a você. Né? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, a partir daí, né, e a partir do momento que esses insights vêm ao coração, a partir do momento que o próprio Espírito, né, ele coloca no coração um sentimento, então você vai para a palavra. Não, esse é um ponto bastante interessante, reverendo. Você não vai para a Bíblia para justificar o que você pensa, né? Porque esse é um erro, é um equívoco, é um método até bom, é o chamado método dedutivo, né? Você pensa, você tem a ideia, e aí você vai para a Bíblia no sentido de deduzir da Bíblia o que a Bíblia diz acerca dessa ideia. Mas é muito perigoso, porque você pode querer tornar a Bíblia submissa, subalterna ao que você pensa, e na verdade é o contrário, a Bíblia está acima. Então, o método melhor de estudo da Bíblia, nesse sentido, é o indutivo. Deixa-me ver o que a Bíblia me diz, o que ela está me falando. Até porque essa prática do método dedutivo, ele é um erro crasso para quem faz exegese. Sim. Que é o caminho inverso, é fazer uma exegese, né? É daí que surgem as heresias, os equívocos, né? Eu penso, então eu vou para a Bíblia e aí encontro um versículo lá que pode se aproximar daquilo que eu penso e já estabeleço uma doutrina que eventualmente não tem base nenhuma nas Escrituras, né? Então, o método indutivo, o que é que o texto está falando para mim, né? Dominar o texto. Exatamente, né? Você conhecer o texto na sua espinha dorsal. Exatamente, na sua estrutura, na sua proposta. Alguém diz que nós não conseguimos conhecer a mente do autor. Eu concordo. É muito difícil você chegar a esse ponto de conhecer a mente do autor para determinar o significado, digamos, preciso do que ele quis com aquele texto. Mas existem pistas, né? Essas pistas, foi não? Dá para chegar bem perto, né, desse essas ideal. pistas devem ser seguidas. Por exemplo, eu gosto de usar exemplos práticos, né? Você vai para a Epístola aos Gálatas. Quais os motivos levaram Paulo a escrever a Epístola aos Gálatas? E ali é muito claro, é quando aqueles falsos irmãos, ele próprio chama de falsos irmãos, não sou eu que estou chamando, falsos irmãos que desceram da Judéia e estavam querendo impor penduricalhos à obra de salvação, como se houvesse necessidade da prática desses penduricalhos judaicos, digamos assim, dos ritos judaicos, e Paulo, então, escreve a Epístola aos Gálatas para corrigir esse problema. Então, não é tão complicado, né, chegarmos próximo do que o autor quis dizer. Um outro exemplo também muito, muito simples. Paulo escreveu: não vos embriagueis com um vinho, em que há contenda. Paulo usa uma bebida comum daquela época. Eu imagino que Paulo não estivesse pensando em cachaça, eu imagino que Paulo não estivesse pensando em bebidas fortes da era contemporânea, mas está implícito na ideia de Paulo o conceito de sobriedade, né? Quando ele fala ali do embriagar-se com vinho, ele transmite o conceito de sobriedade. Então, é possível, sim, você encontra pistas no texto, né, que vão levar o mais aproximado possível do que concebeu o autor. Outro passo, eu já mencionei
um pouco lá atrás, mas convém reiterar, né, é você buscar comentários, né, sobre aquela passagem. O que pensa o Mundia Cacho, por exemplo, sobre essa passagem? Né? O que pensa um outro autor, como, vou usar aqui um exemplo pentecostal, o Kenner, o que pensa sobre esta passagem? O que pensa Gordon Fee sobre essa passagem? Que são eruditos. Deus deu a esses homens talentos, dons, capacidades. Eles estudaram, eles gastaram a vida toda, né? Eles fizeram cursos aí em abundância, não é? Então nós temos que, se eu não posso chegar aos pés deles, né, mas eu tenho que me adeverar deles, né? Ouvir o que eles dizem a respeito, né? Eventualmente pegar o texto no original, né, e ver como é que os especialistas e originais dissecam o texto, né? Como é que eles definem aqueles termos no texto, qual é o sentido que às vezes na tradução, e eu usei um exemplo agora há pouco, por melhor que seja a tradução, ela não consegue passar, mesmo que use o sistema de equivalência dinâmica, né, que é tentar encontrar expressões equivalentes no idioma pátrio, no português, por exemplo, mas nem sempre você consegue. Existem as chamadas expressões idiomáticas, né? Usar um exemplo do português para o inglês. Mas se eu disser para um americano que eu tenho mil e uma coisa para fazer, ele não vai entender que eu estou falando isso no sentido metafórico, né? Porque essa expressão não tem sentido no inglês. Então, na hora de traduzir isso para o inglês, eu vou ter que encontrar uma expressão equivalente que pode ser, não, eu vou estar muito ocupado hoje. Eu vou estar dizendo com essa expressão o mesmo que eu quis dizer, com mil e uma coisa para fazer. Então, essas questões, elas fazem parte desse passo a passo, né? Até que você realmente tenha domínio do texto. Não é que você vai esgotar o texto, não. Você vai ter o domínio do texto, vai ter condições de expor o texto com segurança, né? E, sobretudo, regar todo esse tempo, desde o momento em que você começa a preparar o sermão, regar com oração. Mas sempre procurando ouvir a Deus. É isso que a igreja precisa? É essa a mensagem que eu devo pregar à igreja? É essa a mensagem que vai edificar a igreja? Ou eu simplesmente estou dando algodão doce para a igreja? Algodão doce é bonito, né? As cores, mas ele não alimenta. É verdade, né? Infelizmente a gente percebe púlpitos cada vez mais fracos porque os pregadores estão dando algodão doce, como o irmão mesmo disse. Exatamente, né? Exatamente. E é importante a gente ter uma dieta equilibrada com uma boa dose de Bíblia, com bastante... Perfeito. É como a dieta que a gente usa para a nossa alimentação diária, né? Ela é equilibrada, você não pode se exceder, por exemplo, em carboidratos, né? Se exceder em proteínas ou só proteínas. Tem essas dietas malucas aí, mas no fim elas acabam sendo prejudiciais, porque você precisa de carboidratos, você precisa de proteínas, você precisa de ferro, você precisa de vitamina C, você precisa de uma série de coisas que você só vai encontrar nessa diversificação que você faz na alimentação, inclusive em relação à exposição bíblica. Exato. E partindo para outra pergunta, em sua opinião, qual o tempo ideal de duração para uma pregação expositiva? Meu amigo, Reverendo Davidson, qual é o nosso desafio hoje? É o desafio do tempo, né? Do tempo. Nós não podemos pensar nos dias de hoje como dias semelhantes aos dias dos reformadores, né? dos puritanos, né? Numa época em que o entretenimento era muito reduzido, né? E eu não uso isso aqui para justificar nada, absolutamente nada. Eu estou querendo dizer apenas
que a época em que estamos vivendo, de muito trabalho, desenvolvimento, essa diversificação toda. Eu diria que para um sermão de domingo, né, 50 minutos é um tempo ideal para uma exposição, né, para você não ficar naquele processo de encher linguiça, né, de ficar repetindo porque tem muito tempo pela frente, então você não se preparou bem. Não é nem por isso, é porque você consegue, em 50 minutos, fazer uma exposição de um sermão, digamos, autônomo, né? Autônomo. Ele vai ter começo, meio e fim, né? 50 minutos. Mas, em se tratando daqueles cultos onde o ensino tem a primazia, né? Eu acho que você pode trabalhar com uma faixa de 1 hora e 15 minutos. Né? Geralmente, quando eu vou para conferências, sobretudo na minha denominação, geralmente essas conferências duram aí 1 hora e 15 minutos, 1h30, né? Que é um bom tempo para você fazer essa exposição. Lembrando da experiência de Esdras. Né? Esdras né? Foram praticamente 3 horas ali, direto, ele expondo e com pessoas estrategicamente localizadas no meio do povo para interpretar, né, o que Esdras estava expondo. Né? Então, eu acho que depende muito da ocasião, do momento, mas basicamente 50 minutos, 1 hora, 1h15, 1h30, nas circunstâncias em que eu mencionei, são tempos suficientes para uma exposição bíblica, né? Não sei se o exegeta aí concorda comigo, né? Eu comungo da mesma opinião, né? Assim, de 40 a 50 minutos é o ideal. Mais do que isso, enche linguiça, né? Aí o povo vai fazer, a igreja vai fazer igual o Eutico, né? Quando Paulo pregava lá. Uhum. Ele dormiu e morreu por causa de um sermão cansativo, né? Aí a morte por causa de um sermão é um tema, né? Então, como que um pregador expositivo deve introduzir a mensagem? Já começando com a parte histórica ou começando com uma notícia atual para depois invocar a parte histórica? Meu amigo reverendo Davidson, eu diria que a introdução, né, como o lead de uma matéria, tenho o privilégio de ser também jornalista, e hoje, antigamente usava-se o famoso nariz de cera. Você descrevia ali em 2, 3, 4, 5 parágrafos, até entrar na matéria, então se perdia um tempo muito grande, né? O lead de uma matéria é aquele que faz o resumo da matéria toda. Você lê o lead e você já sabe, em resumo, o que a matéria vai dizer. Eu diria que a introdução de um sermão ele tem esse papel, né? Você deixar claro para o ouvinte a exposição que você está fazendo. Você pode até usar uma ilustração, né? Mas isso implica no resumo histórico do texto, no resumo da ideia do texto, o que o texto está dizendo e dos pontos que você quer abordar na sua mensagem, de maneira que o ouvinte sabe de onde você vai partir e aonde você quer chegar na sua exposição. Então, para mim, uma introdução, ela tem esse papel, né? O papel de expor e deixar bem definido para o texto. E aí, né, por exemplo, isso aconteceu, né? Um irmão chegou ao culto um pouco atrasado, já praticamente no início da pregação, e há uns 10 minutos já pregando, e o irmão perguntou ao recepcionista que o pastor está pregando sobre o quê? Sobre o que eu não sei, mas que ele está inspirado, tá, viu?
Então não faz sentido você ouvir uma mensagem inspirada, né, entre aspas, né, mas que você não sabe sobre o que ele está pregando. É um judeu, é uma expressão, né, que eu uso aqui, é um judeu errante, né, fica dando voltas no deserto. Passa 40 anos no deserto e não sabe aonde quer chegar. Aí complica, né? Fica a pregação espada, já ouviu falar da pregação espada? Comprida e chata. Comprida e chata, né? A próxima pergunta é: o que o irmão acha do uso dos apelos insistentes no fim da mensagem? Quanto tempo deve durar a conclusão e a aplicação de um sermão? Reverendo Davidson, aí voltando àquela definição do reverendo Hernandes de Dias Lopes, não é? Ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. Eu diria que talvez num sermão de 50 minutos, né, a gente poderia dividir isso em 3 partes, né, e a aplicação nos 15 minutos finais. Agora, vale ressaltar, aplicar é você extrair do texto do que você expôs e extrair dali as lições que são aplicáveis à nossa vida. Eu diria que esse é um desafio que enfrentamos e às vezes a gente usa um sermão aí com um conhecimento profundo, né? O cidadão, o pregador, o expositor consegue expor bem o texto, mas falha na aplicação. O texto não é aplicado. E o texto tem que fazer sentido para mim hoje. Não é só sentido para o leitor da época. Quando Paulo escreveu as suas epístolas, não é só fazer sentido para, digamos, o público da época, mas tem que fazer sentido para mim hoje. Então, qual é o sentido hoje? Você lê, por exemplo, em Gálatas sobre circuncisão e etc. Agora, qual é o sentido disso para hoje? Como é que eu aplico hoje na minha vida? Outro ponto que eu quero ressaltar é que aplicar não é alegorizar. Né? É muito importante frisar isso aqui, porque por muito tempo se trabalhou com essa ideia de alegorização do texto bíblico. Só que aplicar não é isso. Não é você pegar uma parábola, como a parábola do bom samaritano, e dizer que o samaritano representa isso, que os doutores da lei representam aquilo, etc. Mas é pegar o sentido do texto. Jesus ali está ensinando sobre o próximo. Mas quem é o meu próximo? Foi a pergunta do jovem. Então Jesus usa a parábola para ensinar sobre o nosso próximo. Aquele que está próximo de nós, aquele que eventualmente naquele momento está dependendo do nosso socorro, da nossa ajuda, da nossa consideração. Né? Então, não alegorizar, pegar um texto e dizer isso representa aquilo, porque na verdade o texto não está representando nada. A única passagem que ela é alegórica, lá em Gálatas, por exemplo, que Paulo usa, né, quando ele fala de Agar, né, e de Sara, então ele fala de forma alegórica ali, é a linguagem que ele usa. Mas, de modo geral, aplicar não é alegorizar. Né? É você pegar qual é a lição. Por exemplo, qual é a lição de procura apresentar-te a Deus aprovado? Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Capítulo 2 ali de Timóteo usa 3 figuras. Usa o soldado, usa o trabalhador, né? Esse cidadão que corta, usa o atleta. Né? E em todas as 3 situações ele trabalha com essa ideia de habilidade, de disciplina, então é você buscar no texto o sentido e como você aplicar esse sentido para a vida de hoje. Isso é aplicar o texto bíblico. Realmente é uma prática muito comum nas igrejas evangélicas, né? Aquele pregador, por exemplo, que demora 10 minutos no corpo do sermão e 30 minutos fazendo apelo, insistindo. Não. Aí não tem sermão. Né? A aplicação é o auge, né, digamos assim. A aplicação é o fechamento. Né? A aplicação é o ouvinte sair dali
pensando, eu preciso melhorar a minha vida cristã. Essa é a ideia da aplicação. Vamos entrar agora numa zona de tretas. Se eu puder responder, né? Claro que tem condição, né? Uhum. O que o irmão acha dos pregadores que ficam usando frases feitas e mandando o auditório repetir? Geralmente são frases bonitinhas, frases de efeito. O que o irmão acha dessa prática? É uma boa forma de comunicar a palavra de Deus? Eu acho péssimo. Acho um desajuste total, porque, como você mesmo diz, são frases feitas, frases de efeito, e às vezes frases não verdadeiras. Elas aparentam ser frases bonitas, mas elas não estão expressando a verdade bíblica. Né? É meramente um recurso, nem de retórica, não é nem um recurso de retórica, é um recurso, digamos, de falta do que dizer, não é? De falta de capacidade oratória, muitas vezes. Né? E tem um certo segmento que gosta muito disso. Né? Uma frase que foi muito comum em certos meios, né? E eu tenho que falar do meu meio, que é o meio onde mais eu milito. Né? É uma frase que diz assim: quem não dá glória a Deus tem defeito de fabricação. Eita! Aparentemente bonita a frase, mas ela cria um problema sério, porque isso vai muito da personalidade da pessoa. Né? Alguns são mais efusivos, são mais expressivos, né? Outros são mais contidos, mais introvertidos. Né? E não quer dizer que a pessoa não está ali sendo alimentada pela mensagem, que a mensagem não esteja fazendo sentido para ela. Isso é uma coisa. A outra coisa é que essa frase é equivocada. Quando você diz quem não dá glória a Deus tem defeito de fabricação, você está dizendo que Deus fabricou você com defeito. Não? Tem um erro teológico, né? Um erro teológico. Deus fabricou com você com defeito, e aí a minha pergunta é a seguinte: o que é que você faz quando recebe um produto de uma empresa, de uma loja, e que ele vem com defeito? O que é que você faz? Você devolve para a loja, que vai devolver para a empresa, porque o produto tem defeito. Então a gente tem que ponderar muito essas frases que são ditas e repetidas e usadas como refrão, usadas como chavões, né? A expressão era essa que eu queria encontrar, são chavões, né? Para tentar atrair o auditório. Eu pessoalmente não concordo e acho que isso não cabe num sermão expositivo, e muitas vezes é usado mais nos sermões temáticos, que são sermões mais fáceis de pregar, e eles podem ser bíblicos, não estou dizendo que não são bíblicos, podem ser bíblicos, se bem expostos, se os textos usados para o sermão temático, eles são analisados à luz de seus respectivos contextos. Não você pegar um versículo lá, outro lá, e em contextos diferentes, e dar o significado que você quer dar. Não, tem que ver se eles têm significado no contexto em que eles estão. Então, o sermão temático ele pode ser bíblico, mas é um sermão muito perigoso, porque ele pode levar você a ter um tema, a ler um texto e usar o texto apenas como pretexto, e aí, meu amigo, vai embora naquelas subdivisões temáticas onde a exposição bíblica passa longe. Mas, geralmente, no sermão desse temático se usa muito os chavões, né? Para poder você empolgar o auditório. Alguns pregadores usam essas frases feitas e chavões até como vírgula, né? Sim. É quase uma pontuação que eles usam. Mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. Outra pergunta que também as pessoas costumam ter dúvidas é sobre ilustrações que não estão na Bíblia e experiências pessoais do pregador. Qual o lugar dessas experiências num sermão expositivo? Muito bem. O sermão não pode ser uma colagem de histórias, uma atrás da outra. Então, se for isso, ele não é sermão. Sermão é exposição bíblica. Mas uma ilustração, 2, 3 ilustrações, dependendo do ponto do sermão,
Elas são viáveis com a seguinte ideia, né? Com a seguinte proposta. Uma ilustração, ela tem por finalidade trazer luz à verdade que você está expondo, né? Aclarar a verdade. Às vezes, um conceito ele fica meio obscuro, né? De ser entendido, é meio complexo, né? Então você usa uma ilustração para aclarar aquele conceito. Essa é a ideia da ilustração. Não é você rechear o sermão todo de histórias sem fim, que acabam, inclusive, tirando o nexo do sermão e fazendo com que se perca a ideia central do sermão. Então, ilustração. Experiência pessoal. Eu acho que, eventualmente, uma ou outra ilustração que você vai contar pode ser uma experiência pessoal. Eu só tenho cuidado e oriento que essa ilustração pessoal ela não vise trazer glória para o pregador. Esse é o risco, né? Você usar a sua ilustração para mostrar que você é o cara, né? Isso acontece muito, né? As pessoas sempre contam ilustrações que vão deixar ele bem na fita. Então eu prefiro, eu costumo fazer isso, né? Quando eu vou usar uma ilustração minha, eu uso uma ilustração negativa. Um ponto onde eu falhei, né? Um ponto onde eu não correspondi, um ponto que eu poderia ter agido de uma forma melhor, né? Eu acho que isso é mais positivo para a pregação e também para o pregador se humilhar, né? Ele entender que ele é servo da palavra, ele é um instrumento de Deus para expor a palavra e não a sua vida pessoal, não as suas experiências pessoais. Então, você sair dizendo que você é isso, é aquilo, etc., né? Fazendo propaganda, usando a mensagem para fazer propaganda de si próprio, não faz sentido algum. Sempre prevalece aquele princípio bíblico, né, que João Batista nos ensinou. Sim. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu suponho que os discípulos de João Batista devem ter voltado para João dizendo: rapaz, esse que está aí é melhor do que você, né? Porque Jesus não falou nada para eles assim: não, eu faço. Não, diz lá para o João que os mortos ressuscitam, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, etc. E eles voltaram. Então, esse aí é mais poderoso do que você. Pois né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Né? João Batista deixou uma lição grande para a gente. É sempre ele, Davidson. É sempre Jesus. Ele é o centro de tudo. Né? Ele é o centro de tudo o que há. Né? Até que há um cântico que fala justamente sobre isso. Como o pregador expositivo pode fazer a mensagem bíblica se destacar a atenção fragmentada dos ouvintes com tanta competição promovida pelo entretenimento moderno, como Netflix, YouTube, redes sociais, jogos no celular e outras tantas mais, né? Como que o pregador pode fazer a mensagem pregada no púlpito relevante para uma geração que está muito acostumada com tudo isso? Meu amigo, esse é o espírito do tempo, não é? É uma expressão em alemão que eles usam muito para isso, que eu não vou me atrever a pronunciar, porque eu não sei pronunciar. Alemão é complicado, até eu tenho dificuldade. Mas é o espírito do tempo, é o espírito da época, não é uma época fragmentada, né? Aquilo que Bauman chamava de sociedade líquida, né? As coisas passam aí numa velocidade muito maior do que da época dos reformadores, né? Para a gente não ir tão longe. As coisas não se fixam com aquela facilidade como se fixava em tempos idos, né? O conhecimento é muito veloz, é muito fluido, né? É muito fluido. Então esse é um desafio que a gente enfrenta, né, no dia de hoje, no sentido de tornar essa mensagem atraente, de captar a atenção do auditório, um auditório que está fragmentado, eventualmente pensando durante o culto no capítulo
do próximo capítulo da temporada Y, da temporada X e etc., né? Eu diria que eu não tenho uma mágica para isso, né? Vamos fazer isso que vai resolver. Mas tudo depende do modo como a igreja encara a palavra de Deus e do modo como os crentes encaram a sua vida de fé. Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade da sua vida? Lembrando que a primeira norma, né, da Confissão do Westminster, né, é que o homem foi criado para a glória de Deus. Então, todos os nossos atos aí, a gente vai um pouco mais lá atrás, em Paulo, quando ele fala naquele contexto ali de paganismo e de sacrifício aos ídolos, e aí ele ensinando os crentes a lidar com aquela situação, ele insere um conceito. Ele diz, né, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a nossa vida ela tem que ter esse eixo, essa prioridade. E tendo esse eixo, essa prioridade, o cristão, a igreja, ela vai entender a importância da palavra de Deus, o papel da palavra de Deus, a prioridade da palavra de Deus na sua vida. Então, não é mágica, mas é caminhar por aí, né? E uma das dificuldades que nós temos hoje, dentro desse contexto todo que estamos aqui tratando, né, as pessoas perderam a capacidade de ouvir, né? Elas falam mais do que ouvem. É aquele princípio lá de Tiago, não é? Sede prontos para ouvir. Isso. E tardios para falar, né? Exato. Hoje a gente está invertendo o processo. Nós somos prontos a falar sobre qualquer coisa, né? Você vê aí nas redes virtuais, você é um frequentador tanto quanto eu, né? As pessoas se metem a falar de tudo, sobre tudo, coisas que elas não conhecem, não têm domínio, mas elas se metem a falar porque parece que essa é a característica do espírito do tempo, né? Mas precisamos mudar isso, a capacidade de ouvir, né? Parar para ouvir. É interessante, reverendo Davidson, que nas 7 cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia, todas elas praticamente terminam com uma mensagem, a mesma mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todas elas. Primeira carta, segunda carta, terceira carta, quarta carta, quinta, sexta, sétima, lá no final a mensagem é essa: quem tem ouvidos, ouça. A gente precisa criar na igreja, e isso, reverendo, só se cria mediante disciplina. E disciplina dá trabalho, né? Nós que somos um pouquinho gordinhos, né? Hoje estou lhe entregando, viu? Um pouquinho gordinhos. Qual é a nossa dificuldade? Levantar cedo para caminhar, caminhar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, né? Eu estou me programando para fazer pilates ali embaixo, porque quando me agarro já estou com dificuldade para me levantar. Mas por quê? Porque eu não estou me exercitando. Agora, isso exige disciplina, né? Então, em relação à igreja também, vai exigir disciplina, vai exigir você ir trabalhando isso, repetindo, e insistindo, né? Treinando. E os clientes precisam treinar os ouvidos para ouvir, porque o grande desafio de uma mensagem, reverendo, é ouvir, né? As pessoas querem se emocionar, e eu não estou tirando aqui o mérito da emoção, absolutamente, né? A palavra de Deus alegra, a palavra de Deus ela traz gozo ao coração, né? As emoções são tocadas pela palavra, né? Mas nós precisamos entender a palavra, compreender a palavra, e para compreender nós precisamos ouvir, né? E fazer esse raciocínio do que foi articulado, do que foi dito, do sentido do que foi dito,
e como é que isso se aplica à minha vida. Amém. No céu, não vale carteirada. É perda de tempo, é trabalho inútil, é esforço vão, é orgulho próprio. Reverendo Jeremias Couto, essa é a treta das tretas. Vamos lá. É a pergunta que realmente vai exigir bastante da sua reflexão e da sua experiência. O que o senhor acha da atual moda dos pregadores coach e do que podemos considerar sermões performáticos que rondam as igrejas? Qual a diferença entre unção espiritual e performance no púlpito? Meu amigo, vamos tentar responder, né? A primeira parte, pregadores coach. Sim, vamos tentar responder. Primeiro que a palavra coaching, ela vem do inglês, né? E ela é muito usada, por exemplo, lá nos Estados Unidos para os técnicos de times de futebol, de basquete e de outros esportes, né? Eles são chamados de coach em inglês porque é aquele que treina, né? Treina as táticas, as jogadas, estratégias, etc., para que o time possa chegar aos objetivos de ganhar a partida, né? De vencer a partida, né? Então já começa aí com uma concepção errada, né? E aí, nós nos apropriamos desse termo e criamos hoje um equivalente à teologia da prosperidade, né? O coaching é aquela ideia de você desenvolver seus talentos, desenvolver suas capacidades, etc., porque você pode, você tem condição, ou seja, pôr o homem no centro, né? Pôr o homem no centro, né? Quando, na verdade, à luz da Bíblia, quem está no centro é Deus, né? Nós somos instrumentos para a glória de Deus. Isso não quer dizer que você não possa, e esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, você não possa usar a Bíblia para ensinar princípios, né? Você é pastor. Então, na Bíblia tem muitos princípios sobre como você lidar com as situações da vida. Por exemplo, você quer conhecer um pouco sobre economia? Estude a vida de José, né? Você vai aprender bastante sobre economia. Você quer aprender sobre justiça social? Leia os profetas do Antigo Testamento, né? Ou seja, você tem na Bíblia recursos, princípios. O nosso problema, pastor, é que às vezes nós queremos lidar com coisas mágicas. Nós trazemos para o nosso ambiente essa ideia de mágica. Então tem certos movimentos, eu não sou contra, né, você fazer encontros de casais, não sou contra você ter na igreja um movimento de casais, por exemplo. Não sou contra ter uma reunião, digamos, para oração, jejum e para você desenvolver ali uma vida de piedade. O meu ponto é o seguinte: não existe mágica, né? Eu vou fazer assim, vou fazer assado e a partir de hoje a minha vida espiritual está resolvida. Isso não existe. A vida cristã, ela é de crescimento diário, né? É de lutas, é de embaraços. Tive uma luta, venci a luta e acabou. Não. Semana que vem tem outra luta. Semana que vem tem outro embate. Então, se você não tiver uma vida de disciplina, na oração, na leitura da Bíblia, comunhão com Deus, diária, se você não trabalhar isso na sua vida mediante o poder do Espírito em você, e eu sei que haverá dias que você vai estar desmotivado, haverá dias que você vai estar sem vontade nenhuma, mas mesmo sem vontade, mesmo desmotivado, mesmo que você não tenha o que falar as palavras certas na sua oração, ore, né? Ore, porque à medida em que você pratica as disciplinas espirituais, são elas que vão fazer você vencer ou passar pelo meio da tribulação, sem que a tribulação cause danos espirituais a você. Então, mágica não existe, reverendo. É verdade. Não existe mágica.
pregador performático, corre, pula. Eu respeito que ele faça isso. Mas não é a performance dele que indica santidade, né? Que indica piedade. Eu já vi muitos casos de pregadores performáticos e cuja vida deles, né, não preciso nem falar sobre a vida dessas pessoas aqui, né? Eu não estou dizendo também que o pregador silencioso não pode ter problemas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a unção não está nisso, né? A unção não está nisso. A piedade está na sua fidelidade, está no modo como você lida com o Espírito Santo, a sua comunhão com Deus e a sua convicção. A convicção com que você passa a verdade que você recebe de Deus. Digamos que a igreja de Corinto, não sei se estou me prolongando muito aqui, mas é só para concluir o raciocínio, né? A igreja de Corinto vivia uma situação assim. Quando Paulo começa a escrever, lá no primeiro capítulo, ele realça as qualidades da igreja, as virtudes da igreja, uma igreja de santos, né? Ele chama a igreja de Corinto de santos, né? De santificados em Cristo, uma igreja rica em conhecimento, uma igreja rica na abundância dos dons, né? Capítulo 1, verso 7, se não me foge a memória, né? De 1 Coríntios. Mas depois ele entra dizendo dos problemas da igreja, que eram problemas seríssimos. Eu costumo dizer que se eu recebesse uma carta da igreja de Corinto para ser o pastor dela, eu rejeitaria no ato. Eita, eu também. Uma igreja cheia de problemas, uma igreja em crise, e um dos problemas que havia na igreja de Corinto era fã-clube, né? Tinha lá os de Paulo, tinha lá os de Apolo, tinha lá os de Pedro e tinha os de Cristo. E os de Cristo estavam errados também, né? Porque o próprio Paulo diz, porventura está Cristo dividido. Então, se eu for olhar para Paulo, por exemplo, quem era Paulo? Paulo, a exposição dele era parecida com a exposição que se fazia nas sinagogas, uma exposição, digamos, coloquial, né? Era coloquial. Talvez por isso Eutico dormiu lá e caiu da janela, né? Ele, na segunda epístola aos Coríntios, ele fala que ele era um homem rude em palavras, né? O próprio Pedro, numa de suas epístolas, diz que estimulou os crentes a lerem Paulo, a estudarem Paulo, a ouvirem Paulo, mas ele viu lá que eventualmente tem algumas coisas difíceis de entender, né? Ele era um erudito, né? Mas ele não era um homem de empolgar auditório, digamos assim. Ele não era. Isso que você extrai com bastante clareza no texto. Já o Apolo, quem era Apolo? A própria Bíblia diz, ele era um grego, ele era fervoroso em palavras, né? Eu diria que ele assimilou a oratória grega, né? Essa é a oratória que predomina hoje nos nossos púlpitos, né? E a gente acha que isso aí é termômetro para medir a espiritualidade de uma pregação, não? Eu me lembro de um governador de estado, né, não vou citar aonde, né, que numa grande festa ele foi convidado, ele subiu no púlpito e em 15 minutos ele pregou um sermão, digamos, espiritual, né? O povo vibrando, né, com a mensagem, entre aspas, dele, né? E a história que a gente sabe desse governador é uma das piores histórias na área da corrupção, né? Nunca foi cristão, evangélico, comprometido, né? Então, isso não é termômetro para medir a espiritualidade de ninguém, né? Nem também a sapiência, a erudição, né, em si mesmo, né? O que se mede a vida a espiritualidade de alguém é a sua vida de comunhão com Deus, né? A sua devoção a Deus. E também não quer dizer, reverendo, que todos são chamados para pregar, todos são chamados para expor a Bíblia. Tem pessoas que não têm, digamos, têm outros dons, né? Outros dons que nós precisamos desses dons na vida da igreja, mas nem todos têm o dom, e a gente tem que entender isso e de repente ajudar esse irmão da igreja a encontrar os seus dons para servir melhor a Deus. O importante é a pessoa, né, se encontrar mesmo nos caminhos do Senhor e de fato
levar à frente, né? Aquilo que o Senhor mesmo deu para ele, né? Sim, perfeito. Então, é por aí, né? Fidelidade, convicção, né? E entender uma coisa: os resultados são de Deus, não são nossos. Porque, às vezes, nós como pregadores queremos os resultados, né? E nessa busca de resultados é que a gente entra nesse caminho de ficar usando frases de efeito e etc, porque a gente quer ver resultados. Não, os resultados não são meus, os resultados vêm da palavra. A palavra é aplicada, ela vai produzir resultados, porque a palavra de Deus não volta para si vazia, né? Amém. No céu, não vale carteirada. É perda de tempo, é trabalho inútil, é esforço vão, é orgulho próprio. Nós já estamos na parte final da nossa entrevista e eu gostaria de perguntar ao senhor, Reverendo Jeremias, se há algum projeto seu que gostaria de divulgar, algum livro, algum projeto. Meu querido Davis, para este ano a gente está trabalhando um projeto de uma obra e eu, nesse momento, eu prefiro não mencionar, porque ainda faltam alguns passos a serem dados, né? Então eu não quero avançar, né? Mas uma área que eu estou trabalhando, inclusive vou ter o privilégio de contar com a sua ajuda, né? É nessa área do mundo virtual, né? Dos podcasts, né? Que bom, legal. De temas diferentes e também de cursos online. Legal, né? Pode contar com a minha ajuda. Cursos online, né? bem produzidos, bem montados, bem estruturados, né? Com a melhor qualidade possível e disponibilizar isso, né? Eu creio que Deus me deu essa possibilidade, já está com essa idade, com uma história, com uma bagagem, com experiência, e eu quero deixar isso como legado, né? Como legado para aqueles que vêm caminhando. Eu fui de uma geração e sou de uma geração na minha juventude que a gente não tinha acesso, né? Poucas obras em português, pouquíssimas obras, mesmo de editoras confessionais, pouquíssimas obras, né? Então a gente não tinha acesso às obras. Quem tinha acesso a essas obras é quem conhecia inglês e conseguia adquirir lá dos Estados Unidos, etc, né? E aí eles eram os homens da época, mas nós ficávamos ali à mercê. Então, hoje, o que existe de possibilidades, né? Eu vou dizer que são possibilidades infinitas, né? Não só da produção literária, da produção teológica, né? Dos livros físicos, né? Mas também do mundo virtual. E é preciso até ter muito cuidado, né? Porque tem muita gente se alimentando de mensagens de YouTube, né? E se esquecendo da sua igreja local, né? E aí também entra o outro lado. Os pastores da igreja local precisam melhorar a sua qualidade, né? Melhorar. Me permitam contar uma experiência do meu pai. Claro, fique à vontade. Meu pai chegou em Teresópolis na década de 60 e meu pai só tinha o primário, né? Mas ele foi uma pessoa dedicada. Ele estudou português naquele famoso instituto, nem sei se existe mais hoje, chamado Instituto Universal Brasileiro, né? Eu acho que ainda existe, mas mudou bastante. Mas teve uma época que ele era né? Tinha muita expressão, né? Depois, mais tarde, ele fez curso teológico, né? Por extensão. Mas quando ele chegou em Teresópolis, tinha um irmão da nossa igreja, ele era um irmão simples, deficiente visual, né? Analfabeto, a palavra correta é essa, né? Analfabeto. Mas esse irmão, quando recebia a oportunidade para falar, ele falava de uma forma muito bem articulada, né? Com princípio, meio e fim,
né? Lia um texto, uma passagem, aliás, ele não lia, alguém lia para ele, ele memorizava, né? E citava o texto, ele fazia a exposição muito bem, ele se chamava Aristides Ribeiro, né? E meu pai um dia, a palavra inspirada, né? Meu pai um dia foi visitá-lo. E quando chegou na casa desse irmão, ele descobriu duas coisas interessantes. A primeira, ele não lia a Bíblia porque não podia ler. Naquela época não tinha fita cassete, vídeo, celular, esses recursos todos que a gente tem. A Bíblia em Braille, né, hoje? Na Bíblia ele não tinha a Bíblia em Braille, né? Então o filho dele lia para ele uma porção da Bíblia todos os dias. Durante uma hora e meia, o pai ouvia e o filho lia uma porção da Bíblia. Uma outra coisa que meu pai descobriu é que ele tinha rádio, esse irmão. Então as ilustrações que ele usava, aquela mensagem informada que ele dava, né, em relação aos tempos que ele vivia, para usar aquela expressão de Barton, que o pregador tem que ter o jornal numa mão e a Bíblia na outra, esse irmão tinha essa mensagem bem informada. Aí meu pai viu que ele tinha rádio. E naquela época, reverendo, na nossa igreja, na nossa denominação, era proibido ter rádio, né? Era proibido. Mas o que fez meu pai? Meu pai saiu dali, foi na primeira loja de eletrodomésticos, né? Comprou um rádio, né? Para ele também se aprimorar, e passou a se dedicar mais à leitura bíblica e a buscar conhecimento para ele poder dar à igreja, oferecer à igreja, né? Então, o que eu quero dizer aqui com isso é o seguinte, que com essa infinidade de coisas, eu tenho aqui o meu smartphone, né? Está aqui, né? Aqui dentro eu devo ter umas 15 versões da Bíblia, né? Aqui dentro eu tenho um aplicativo chamado BibleWiz, né? Que nesse aplicativo eu tenho a Bíblia em diferentes idiomas, né? Tanto para ler quanto para ouvir, e com dramatizações do próprio texto bíblico. Está na mão, né? Hoje não tem desculpa, justificativa. Eu não posso porque não tem como levar a Bíblia. Está aqui, ó, na sua mão. Então é a palavra que eu deixo de estímulo nesse sentido, né? De valorizar isso. Com certeza, né? É uma bênção, né? A gente poder contar com tantos recursos hoje em dia. E mesmo assim as pessoas preferem negligenciar a leitura e o estudo da palavra. É uma pena mesmo. Exato. Dê uma dica para os que desejam iniciar os estudos da pregação expositiva. Bem, a dica que eu dou, né, é você ouvir, por exemplo, podcasts como esse, adquirir o curso de exegese do professor Davidson, né, porque é uma ferramenta e tanto, né, e tantos outros bons expositores aí, né, eu vi esses dias o anúncio de um curso de pregação expositiva, né? E hoje está havendo, assim, eu diria que uma descoberta, né? Da pregação expositiva, né? Então, é buscar tudo que você possa usar, né? Você um livro muito bom que eu recomendaria, Pregador e Pregadores, né? De Lloyd Jones, né? Me parece que é dele, sim. Pregador. David Martin Lloyd Jones. Esse Martin Lloyd Jones foi uma série de exposições que ele fez numa faculdade dos Estados Unidos, isso foi transformado em livro, né? Ou seja, buscar essas obras, né? E também nesse mundo virtual, onde você tem essa possibilidade, né, de encontrar, né, como eu mencionei, o próprio curso do reverendo Davidson, né, na área de exegese bíblica, né? Não há limites para você se preparar, né? Não há limites. É verdade, né? E você que está ouvindo aqui no podcast, então vai assistir no canal do YouTube, é só você se lembrar, e você ouviu pela primeira vez
os planos do reverendo Jeremias Couto de fazer vídeos, cursos e podcasts aqui. Sim, no podcast Exegese e Exposição. Você ouviu pela primeira vez aqui, viu? Que bênção e que honra para mim, né? Poder estar também veiculando essa informação, né? 4 mãos trabalham de maneira muito melhor e mais produtiva, né? Com certeza. E pode contar comigo, né? Com a minha ajuda e algum apoio para poder fazer esse projeto acontecer. Vai ser uma honra para mim. Se Deus quiser. Amém. Vamos em frente. Suas considerações finais, reverendo Jeremias Couto. Eu quero, nas minhas palavras finais, até para que você que vai ouvir esse áudio saiba, nós estamos já aqui na madrugada de terça-feira. Nós estamos gravando pela madrugada, já são aqui 00:57, 0h57. Né? Eu quero agradecer ao reverendo Davidson o convite, né, para essa entrevista deste podcast. Quero também expressar a minha satisfação. Talvez eu não esteja oferecendo tanta coisa assim que de repente você vai encontrar em muitas outras fontes, mas é a minha contribuição, né? Minha contribuição na minha vida, da minha experiência, por onde passei, aonde estou e para onde estou indo, né? Então, espero que isso aqui seja de bom proveito para você que está ouvindo, né? Que pelo menos o exemplo, né, seja um fator de estímulo para você, né? Para você também ser um instrumento, né? bem moldado, bem afinado, bem ajustado para que produza o melhor som para a glória de Deus. Amém. Eu que agradeço, reverendo Jeremias, a sua disponibilidade de estar nessa madrugada aqui comigo, concedendo essa entrevista maravilhosa. Eu tenho certeza que a sua contribuição é excelente e é apenas a modéstia, né, que leva o irmão a não pensar assim. Mas a verdade é que vai ser uma contribuição excelente para os meus ouvintes, para o público, né, que já me acompanha há algum tempo. E eu tenho a certeza também de que este podcast estará também contribuindo para que muitos pregadores da palavra estejam interessados em pregar expositivamente. E não apenas, se Deus quiser. E não apenas aquela pregação água com açúcar, né? Mas uma pregação sólida, com conhecimento bíblico sólido e impactante também, conforme somente a palavra de Deus pode ser. Sim, perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço, meu querido. Shalom e paz e bênção sobre a sua vida. Shalom, shalom. Grande abraço. Eu quero agradecer a você que me ouviu até agora e participando tanto no podcast quanto também aqui no canal do YouTube. É uma honra ter você como aquele que me segue nas redes sociais também e participa de tudo aqui. E eu quero convidá-lo a assinar o meu canal do YouTube, caso você não tenha feito ainda. É só assinar o canal do YouTube e também clicar no sininho para que você receba todas as notificações de novos materiais, de novos estudos bíblicos que são colocados ali todas as semanas. E também eu quero convidar você para deixar o seu like e compartilhar essa entrevista, seja em podcast, seja em vídeo no YouTube, com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus e possam ter acesso ao material tão maravilhoso quanto esse que você acabou de receber. Muito obrigado pela sua vida. Paz e bênçãos a todos nós.